Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicoterapia. E eu quero saber, você já fez psicoterapia? Você conhece psicoterapia? Bom, psicoterapia é para você? Eu quero explicar um pouquinho sobre várias teorias dentro da psicoterapia e o que é que cada uma delas, como cada uma delas trabalha, tá? Eu ouvi na semana passada, na verdade, de uma paciente me perguntando o que é a terapia cognitivo-comportamental. Pois bem, então eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho sobre as abordagens psicoterápicas. Existem várias abordagens psicoterápicas, na verdade, muitas. A gente ouve muito sobre a psicanálise, a terapia de base analítica, fenomenológica, existencial, a terapia analítica junguiana, algumas, né? E a terapia cognitivo-comportamental, entre elas. Eu não vou lembrar de todas, né? Eu acho que se a gente for ficar falando aqui, algumas delas a gente vai perder um tempão. Mas, na verdade, eu vim para explicar sobre a terapia cognitivo-comportamental, que foi a dúvida que surgiu na semana passada. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho em consultório, também existem várias escolas. Tá? E aquela que eu me identifiquei e aquela que eu trabalho, a gente trabalha muito com a questão do pensamento, que determina muito na questão do comportamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma tendência, ela tem uma qualificação onde a gente alinha aquilo que a pessoa acredita sobre ela mesma aos próprios comportamentos. Então, dentro de algumas técnicas psicoterápicas que a gente utiliza dentro do consultório, a gente vai alinhando aquilo que a pessoa acredita sobre si mesmo, sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre o futuro, e a gente vai alinhando com os comportamentos que ela vai tendo no seu dia a dia. Então, com isso, a gente consegue adequar e deixar a pessoa dentro de uma situação mais confortável, dentro das tomadas de decisões, dentro daquilo que ela vai vivendo no seu dia a dia, dentro das dificuldades que ela tem, dentro daquilo que ela consegue acreditar sobre ela mesma, dentro daquilo que ela consegue visualizar, ou daquilo que ela acredita que as pessoas acreditam, ou que as pessoas veem dela como indivíduo. Então, a gente vai alinhando isso com essa questão de como ela mesma se percebe. Então, isso é uma das linhas dentro da cognitivo-comportamental. Porém, é o que eu disse, né? Existem várias, mesmo dentro da cognitivo-comportamental, existem outras que trabalham de outras formas. Porém, quando a gente se torna psicoterapeutas, a gente vai dentro de uma linha que a gente acredita, dentro de uma linha que a gente se identifica e a gente trabalha com essa linha. No entanto, todas as linhas psicoterápicas têm a técnica para ajudar o indivíduo a serem pessoas mais seguras, a serem pessoas mais autônomas. São só técnicas diferentes e que são usadas de maneiras diferentes, ok? Porém, cada uma delas exige uma especialização. E aí, isso vai muito, claro, da identificação do terapeuta com essa linha, tudo bem? Então, a cognitivo-comportamental, ela tem essa linha, essa visão, onde a gente alinha aquilo que a pessoa pensa ao comportamento da pessoa. E com isso, a gente consegue alinhar, né, aquilo que ela acredita sobre si mesma, enquanto indivíduo, enquanto percepções dela e do mundo, ao comportamento que ela tem. Por isso que ela se chama cognitivo-comportamental. Então, a gente alinha essa questão de toda a parte cognitiva ao comportamento da pessoa, ok? Então, quando a gente consegue perceber essas pequenas mudanças, a gente consegue ir dando autonomia para esse indivíduo, para que ele mesmo consiga ir tomando as decisões. Na verdade, quem toma as próprias decisões é o indivíduo, só que num primeiro momento a gente faz isso dando um auxílio para que essa pessoa tome as suas próprias decisões, mas a decisão, o terapeuta sempre dá esse poder para o indivíduo.
O indivíduo sempre toma as próprias decisões. Nós, enquanto terapeutas, nós nunca tomamos decisões pelo indivíduo. Então, a gente apenas auxilia na tomada dessa decisão para que esse indivíduo tenha mais autonomia, tenha mais tranquilidade, tenha mais segurança para tomar as próprias decisões, através de um outro olhar, através de uma visão mais segura, através de uma visão mais tranquila, para que ele possa ter essa decisão tomada de uma maneira mais tranquila. Por isso que são várias abordagens e cada uma trabalha de um jeito. É importante que você se identifique com essa abordagem terapêutica, é importante que você se identifique com o seu terapeuta, é importante que você conheça a linha que você vai trabalhar, que você vai passar em processo psicoterápico, porque é muito importante que você tenha essa conduta dentro de uma linha de confiança. Para nós, terapeutas, a nossa linha, a nossa base de trabalho é a confiança. Se você não confiar no nosso trabalho, é muito difícil que esse trabalho se conclua. Por quê? Porque o nosso material de trabalho é um material muito rico, mas ele precisa ser entregue em nossas mãos de uma maneira muito tranquila. E para que a gente possa ir auxiliando, né, na medida que as coisas forem acontecendo, e que a gente possa ir auxiliando o indivíduo na sua capacidade de tomada de decisões. É importante que a gente possa pensar nisso, que a gente possa trabalhar com o indivíduo dentro dessa linha de confiança. Então, é importante que quando você for escolher um terapeuta, que você possa escolher dentro dessa linha de confiança, dentro dessa linha de tranquilidade, para que você possa pedir essa ajuda. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Geralmente, quando a gente vai pedir, a gente pede muita indicação. O meu trabalho, os meus pacientes, por exemplo, chegam muito por indicações. Então, chegam por indicações da psiquiatria, chegam por indicações de outros pacientes que já passaram em processo psicoterápico, justamente por conta disso, porque já conhecem o trabalho, porque já conhecem essa questão muito mais detalhada, né? Já passaram por um processo inteiro. Por isso que é chamado processo psicoterápico. Porque é um processo mesmo, tem tempo, né? Leva-se um tempo. Tem um começo, um meio e um final. A indicação, ela acontece justamente por esse processo de confiança. É muito importante que a gente saiba disso, porque, na maioria das vezes, todo profissional de saúde acaba sendo muito por essa questão da confiança. Então, na maioria das vezes, os pacientes chegam muito por essa questão da indicação. Mas, como qualquer outra situação, é importante que você conheça, né, as abordagens, que você se identifique com ela, para que você possa passar por um processo mais tranquilo, que você se sinta à vontade dentro desse processo. Não adianta você tentar forçar uma situação se você não está se sentindo à vontade dentro daquele processo. Às vezes acontece de você tentar passar por um processo onde você não se identifique, e aí realmente não vale a pena o esforço. Tem que ter uma identificação com o profissional, tem que ter uma identificação com a linha que você está escolhendo, para que o trabalho realmente flua, para que o trabalho realmente tenha um processo muito positivo, para que chegue lá no final, no teu processo de alta, e você se sinta realmente mais seguro, mais tranquilo, para aquilo que você foi buscar no início do teu processo psicoterápico. A terapia tem um processo, tem gente que pergunta, mas é lento? Demora muito? Depende, isso é muito individual, isso vai muito da necessidade de cada um. Geralmente, na cognitivo-comportamental, ela é considerada uma psicoterapia mais breve, então tende a ser mais rápido, mas mesmo assim, a gente ainda tem uma tendência a respeitar o tempo de cada indivíduo. Cada indivíduo tem o seu tempo de amadurecer, de compreensão, de entender o seu funcionamento, por mais que as técnicas ajudem. Então, mesmo assim, a gente ainda tem um respeito pelo indivíduo e a gente vai levando conforme a necessidade de cada um. Mas é muito importante que você conheça esse processo ao qual você vai se submeter, porque é muito importante que você tenha essa confiança. A terapia é um grande investimento. Eu falo que muitos chegam como tratamento, mas na verdade é um investimento. É muito importante esse autoconhecimento, principalmente nos dias atuais. A terapia
é algo que nos ajuda, né? Nos ajuda sempre, porque nos fortalece, nos proporciona um autoconhecimento onde nos ajuda nessa questão de você realmente saber o que é teu, o que é do outro, onde você consegue identificar bem essa questão de limitar aquilo que é teu, aquilo que é do outro, não deixar que o outro invada o teu espaço. Então, é muito importante que você passe por um processo realmente de confiança e que você realmente observe os resultados. Espero ter ajudado nessa questão da explicação dentro da cognitivo comportamental. Escolha direitinho, mas tente passar por um processo que eu acho muito importante. Para quem não passou ainda e tiver oportunidade, seja bem-vindo, porque vai ajudar sempre. Terapia é vida, tá bom? Até mais!